A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para estar dando início à nossa aula de número 10, com o dia 7 de junho de 2020, com a temática A Intercessão pelos Efésios. Aqui quero estar dando início à leitura do texto áureo, que diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A carta de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercite o amor de Deus. Aqui a nossa aula de hoje, nós iremos estar tratando sobre a intercessão do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfesos. Vamos estar tratando sobre a respeito da oração. Aqui gostaria de estar fazendo menção de alguns versículos a respeito de que se trata a oração. No Evangelho de Cristo, escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 15, vai dizer que Jesus ensina os discípulos a orar. A carta de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 e 7, diz que devemos apresentar as nossas petições a Deus. A carta de 1 João, capítulo 5, versículo 14, vai dizer que Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. O Evangelho de Cristo, escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 7, vai dizer que Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. O livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, vai dizer que ao que clama, Deus promete responder e revelar as verdades. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimíveis. Então aqui nós vamos ver que alguns versículos nos traz, aqui Douglas Batista nos traz algumas referências sobre a oração, que Jesus ensina aos seus discípulos a orar, que devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Ora, mas Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que eu necessito, Deus sabe o que está no meu coração, mas é bem verdade que em Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer que nós devemos apresentar a Ele as nossas orações, por mais que Ele saiba, por mais que Ele tenha o atributo da presciência. Independente, nós precisamos apresentar a Ele as nossas petições, nós precisamos apresentar a Deus por diante dEle as nossas orações. Nós vamos ver aqui a leitura em classe, que vai estar em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, que vai dizer: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundado em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todos sempre. Amém. Aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, logo de início, ele vai dizer: por causa disso me ponho de joelho. Ele vai se pôr de joelho, ele vai apresentar os irmãos da igreja de Éfeso para orar ao Senhor a respeito do que nós vamos tratar a respeito da nossa lição, da nossa aula de hoje, sobre a intercessão, sobre a oração, por que Paulo orou, para que Paulo orou, qual era o propósito, qual era o intuito do apóstolo Paulo orar, interceder, para que, quais são os propósitos. Aqui nós vamos ver que o objetivo geral da nossa aula de hoje é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja de Cristo.
No primeiro tópico, nós vamos refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. No segundo tópico, iremos destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E no terceiro tópico, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, aqui nós vamos estar dando início à leitura da introdução, que vai dizer: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então, nós vamos estar vendo sobre a intercessão na aula geral. Nós vamos estar vendo sobre a intercessão do apóstolo Paulo e de que devemos interceder um pelos outros em amor. Aqui no primeiro tópico vai dizer: corroborado com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. Aqui ele vai iniciar a sua oração. A carta de Efésios vai nos dizer que ele inicia a oração pelos irmãos da igreja de Éfeso com um pedido duplo. O primeiro pedido, ele vai pedir o poder do Espírito no homem, que nós vamos estar tratando no segundo subtópico. E aqui eu gostaria de estar frisando a respeito do que Douglas Batista ele aborda, dizendo sobre a presença de Cristo nos corações do crente. A presença de Cristo é o principal na vida do crente. A presença de Cristo na vida do crente não pode faltar, não pode ser deixada ser levada. É bem verdade que em 1 Samuel capítulo 4 vai dizer: quando os filisteus roubam a arca da aliança do povo de Israel, o povo vai ficar sem a presença de Deus, porque os filisteus roubaram. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai interceder a respeito. Um dos propósitos da intercessão do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Éfeso é exatamente sobre a presença de Cristo na vida deles. Não que a presença de Cristo não estava na vida dos irmãos, estava, mas ele vai interceder para que seja permanente, para que venha permanecer a presença de Cristo na vida deles, pois sem a presença de Deus o homem não é nada, porque não tem nada que se compara à presença de Deus. É a presença de Deus que preenche o vazio no interior do homem. Aqui nós vamos ver no primeiro subtópico com a temática as riquezas da sua glória. A riqueza, ela é um resultado de algo. Aqui o apóstolo Paulo ele vai citar sobre o resultado da glória, da glória de Deus, que ele confiava na riqueza da glória de Deus, em orar para que Deus viesse derramar sobre os irmãos da igreja de Éfeso. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória. Então observe que ele vai orar, não é qualquer oração, não é sem um foco, ele vai orar confiando nas riquezas da glória de Deus, sabendo que Deus poderia operar, sabendo que Deus poderia realizar, sabendo que Deus poderia fazer, porque orar sem confiar não é oração. Orar sem confiar em Deus falta um preenchimento no interior do homem. Então o apóstolo Paulo ele vai ter essa cautela nessa intercessão pelos irmãos da igreja de Éfeso, confiando nas riquezas da glória de Deus, para que Deus viesse derramar sobre os irmãos da igreja de Éfeso. Mais abaixo, Douglas Batista ele aborda: Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Nós vamos ver a respeito do amor, do poder e do crescimento, do desenvolvimento espiritual nos próximos subtópicos e os próximos tópicos. Mas eu queria estar frisando aqui ainda no primeiro tópico, no primeiro subtópico, a respeito do desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual, ele se iguala, ele se compara sobre o nascimento de uma criança, o nascimento de um bebê, melhor dizendo. Quando o bebê nasce, ele vai passar por várias faixas, por várias etapas. Ele vai passar o período de ter que aprender primeiramente a se alimentar com o leite. Depois ele vai ter que aprender a se alimentar
com comida, porém papinha. Depois ele vai ter que passar o procedimento para, primeiramente, ao leite, depois a papinha, depois ter que comer a comida com grão normal. Por quê? Porque se der arroz, feijão, bife, salada para um bebê, a gente mata ele. Então, o crescimento espiritual do crente é exatamente assim. Deus, ele vai nos dando um desenvolvimento espiritual. Primeiramente é um degrau, depois um degrau, porque tem algumas pessoas que se entristecem, que vê outras já bem mais avançadas e quer ser logo, mas tem os degraus, tem o desenvolvimento, assim como de uma criança, vai passar pela faixa da infância, vai passar pela faixa do adolescente, vai passar pela fase da mocidade, e aí então chega na fase adulta. Deus, ele não corre, Deus, ele vai nos tratando espiritualmente falando, exatamente degrau após degrau. Então não adianta correr. Aqui o Douglas Batista, ele vai abordar a respeito que o apóstolo Paulo, ele vai orar, exatamente um dos propósitos é esse, de Deus trazer o desenvolvimento espiritual, e até mesmo de que nós vamos ver que tem que desenvolver e não estacionar, tem que crescer e não ficar parado, o lado espiritual do cristão. Aqui nós vamos ver no segundo subtópico a respeito do fortalecimento com o poder. O fortalecimento com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Então nós vamos ver que um dos propósitos que o apóstolo Paulo intercede pelos irmãos da igreja de Éfeso é para que eles venham ser fortalecido com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos fortalece. É o poder do Espírito Santo que vai nos dar força continuamente. É o poder do Espírito Santo que vai nos fazer caminhar dia após dia. Por mais que aparentemente pareça que a figueira vai tombar e cair, ela tomba, mas ela não cai. Então nós vamos ver aqui que está mencionado no capítulo 3, versículo 16 de Éfeso. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai orar, vai interceder para que Deus viesse fortalecer os cristãos de Éfeso com o poder, não porque Deus não habitava com eles. Não, nós vamos ver. Mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder. Então ele vai orar para que Deus, ele venha continuamente fazer permanecer o fortalecimento com o poder na vida dos irmãos da igreja de Éfeso. Tem que permanecer continuamente, é continuar, é dia após dias. Nós vamos ver que com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Então, o cristão precisa buscar um fortalecimento diário, dia após dia. Não buscar hoje e deixar para buscar somente semana que vem. Não buscar semana que vem e deixar de buscar um mês. Não tomar a ceia um mês, deixar de tomar 2 meses, um mês. É buscar continuamente o poder do fortalecimento, que Deus, ele fortalece. Porém, o crente, ele tem que buscar o fortalecimento em Cristo, em que? Na palavra. Buscar o fortalecimento em que? Em tomar a Santa Ceia. Buscar o fortalecimento em que? Em oração. Buscar o fortalecimento em intercessão. Buscar o fortalecimento em jejum, em jejuar, porque existe um grupo, falando geral, ora, mas não jejua, lê a palavra, mas não jejua, vá para a igreja, mas não jejua, prega, mas não jejua. O jejum, ele faz parte também para fortalecer o crente. Então aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele intercede para que Deus venha fortalecer dia após dia os irmãos da igreja de Éfeso. Não que Deus não estava com eles, estava, mas que essa oração, essa intercessão de Paulo para os irmãos da igreja de Éfeso era para permanecer, era para dar continuidade, para Deus fortalecê-los no poder do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua
no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Então aqui Douglas Batista ele vai citar, ele aborda que o poder do Espírito Santo é o que capacita o crente a resistir o pecado. É o poder do Espírito Santo que ele vem nos fortalecer para vir resistir as tentações, vir resistir os pratos que o diabo ele apresenta. Ele não nos obriga, mas ele apresenta para nós, assim como ele tentou a Cristo. Cristo vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. É bem verdade que quando Jesus ele vai ser tentado por Satanás, observa que lá atrás ele foi fortalecido, ele estava em jejum, ele estava em consagração, ele estava em oração diante do Pai. Para quê? Para depois ele ser tentado. É bem verdade que Deus ele nos prepara, é bem verdade que muitas das vezes Deus mesmo ele vai dizer, abre o jejum, inicie um jejum, faça tal leitura em livro tal, capítulo tal, para que ele venha te fortalecer, porque ele sabe a tentação que você vai passar daqui a pouco, daqui um dia, daqui um mês, daqui a algumas horas, 1, 2, 3 horas. Então o fortalecimento vem de Deus, mas porém tem que fazer, o cristão tem que fazer por onde fazer a nossa parte, porque o poder do Espírito Santo que nos fortalece nos faz resistir o dia mal também, nos faz resistir o pecado, nos faz resistir o dia mal. Resistir o dia mal, que eu me refiro estar fortalecido, estar firmado na rocha, estar firmado na palavra, estar firmado em Cristo. O fortalecimento que o apóstolo Paulo ora, intercede para os irmãos da igreja de Éfeso, ele está intercedendo com a dimensão, com uma total cautela, com uma total certeza de que ele precisava interceder pelos irmãos da igreja de Éfeso, para que eles viessem resistir o dia mau, para que eles viessem resistir a bebedeiras, para que eles viessem resistir os vícios, para que eles viessem resistir às tentações, para que eles viessem resistir dias após dias que eles viessem estar vivendo. Então aqui nós vamos ver no terceiro subtópico, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, e que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Ou seja, o apóstolo Paulo, o segundo propósito que ele intercede é para que Cristo viesse habitar pela fé nos corações dos irmãos da igreja de Éfeso. Aqui nós vamos ver a carta de Efésios capítulo 3, versículo 17, que vai dizer: em Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundados em amor. Aqui nós vamos ver que Cristo, ele precisa estar habitado em nosso ser. Ele ora, o apóstolo Paulo intercede, não porque também Cristo não estava habitado com os irmãos da igreja de Éfeso, porque estava, mas ele vai orar, ele vai interceder para que os irmãos viessem permanecer no poder, no fortalecimento, viessem permanecer na fé, viessem permanecer com Cristo no coração, porque tantas privações que o crente passa, tantas provações que o crente passa, tanta tempestade que o crente passa, tanta tentação, desânimo, falta de esperança que o crente passa, que acaba tirando Cristo e deixando a desilusão entrar, deixando depressão entrar, deixando remédio tomar conta, deixando situações tomar conta do interior e não deixando Cristo tomar o coração do cristão. Mais abaixo nós vamos ver, no versículo em questão, o verbo grego é katoenkin, significa habitação permanente. Então, em oposição à habitação temporária, Cristo não quer habitar na vida do crente apenas por um tempo, mas ele quer ser permanente. Ele não quer habitar, fazer morada na casa apenas quando o crente entra dentro da igreja e depois que o crente sai para fora, Deus ele não habita mais, Cristo não habita mais no interior. Ele quer habitar, não é
temporário, não é apenas por um período, não é somente quando tudo está bem, é quando tudo desmorona, Cristo quer continuar habitando. Quando o crente ele sai da igreja, ele quer continuar habitando. Então o apóstolo Paulo ele vai interceder para que os irmãos da igreja de Éfeso viessem receber e entender exatamente sobre essas intercessões que o apóstolo Paulo estava fazendo. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Ele ora com propósito, mas a forma da preocupação do apóstolo Paulo, que ele ora com muita cautela, era uma preocupação de que ele não gostaria de ver os irmãos da igreja de Éfeso habitar apenas um período e não ser permanente na presença de Deus. Então ele tem essa dimensão, essa preocupação, e ele vai pôr o joelho dele no chão. Por isso, na leitura em classe, eu fiz questão de mencionar a leitura no versículo 1, que ele vai dizer: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por conta de todo esse propósito que ele faz na sua intercessão, ele se põe de joelho perante Deus para interceder pelos irmãos da igreja de Éfeso, porque ele não gostaria de disciplinar, de aplicar a doutrina, de ensinar, de interceder pelos irmãos e ver eles apenas por um período e depois ver eles saindo. Então ele tinha essa preocupação e ele estava diariamente intercedendo pelos irmãos da igreja de Éfeso, que não fosse apenas temporário, mas fosse permanente. Independente que o cristão tivesse em um lugar, daqui a pouco já estivesse em outro, tinha que ter cautela, tinha que ter o fortalecimento, tinha que ter o poder de Cristo, tinha que Cristo habitar no coração dos irmãos. Aqui nós vamos ver assim o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir à força do mal. Então aqui nós vamos ver que na oração apostólica do apóstolo Paulo vai nos dizer que sem Cristo a igreja ela não prossegue. Sem Cristo a igreja ela não tem força. Sem Cristo, sem a palavra, sem a oração, sem fortalecimento, porque o fortalecimento vem por intermédio de Deus. Sem Cristo não tem como resistir o dia mau, as forças do mal. Não tem como resistir ao diabo se Cristo não estiver conosco, se nós não estiver fortalecidos em oração, se não estiver pelo menos de uma a duas pessoas intercedendo por nós. Então a intercessão pelos irmãos, a intercessão de uns para os outros, ela é de extrema importância. Aqui no ponto central da nossa lição vai falar, Douglas Batista aborda com um tema dizendo: temos o dever de interceder uns pelos outros. Então observa que ele não vai escrever somente interceder, vamos interceder uns pelos outros. Não, ele vai iniciar dizendo: temos o dever. Ou seja, ter o dever é totalmente o oposto de orar quando quer, só ora se quiser, intercede quando está bem, intercede só quando ama a pessoa. Não, aqui vai dizer que nós temos o direito, nós temos a obrigação de colocar os nossos joelhos no chão e interceder uns pelos outros, interceder por aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora, interceder por aqueles que um dia estiveram onde você está e hoje já não está mais, interceder por aqueles que estão em cima do altar, interceder por aqueles que não estão no altar, interceder por aqueles que pregam e aqueles que ainda não pregam, interceder por aqueles que pastoreia, porque o anjo da igreja, a igreja está com a cobertura espiritual através do anjo da igreja. Então a igreja inteira tem que interceder pelo anjo da igreja, interceder pelos pastores, com o pastor, os presbíteros. Então temos o dever de interceder um pelos outros, não é interceder somente por aqueles que eu sinto simpatia e por aqueles que não têm simpatia. Tem que interceder por aqueles que estão dentro, por aqueles que estão fora, por aqueles que estão em cima, por aqueles que não estão, pelos moradores de rua, por aqueles que um dia estiveram na igreja, pelos desviados. Temos o dever. Aqui Douglas Batista nos traz no ponto central exatamente isso. Aqui eu gostaria de estar trazendo uma referência Em livro de Atos, Lucas ele vai registrar no capítulo 12. Em livro de Atos vai nos dizer
que um anjo liberta Pedro da prisão. O apóstolo Pedro, ele foi preso por intermédio de Herodes. Aqui você está fazendo menção, vai dizer, naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de matá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha uma intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Então, observa que o apóstolo Pedro, ele estava em perigo. O apóstolo Pedro estava preso, o apóstolo Pedro estava correndo risco de vida, o apóstolo Pedro precisava de intercessores, de orações, de ajuda, de súplica dos irmãos da igreja. E aqui nós vamos ver que Lucas registra que quando Pedro está necessitado, está em perigo, a igreja está orando, a igreja está intercedendo, a igreja está com o joelho no chão. Então, quando a igreja está em intercessão, o que Deus vai fazer? Ele vai mover o mundo espiritual, ele vai enviar o anjo, porque cada anjo tem a sua categoria. Ele vai enviar o anjo para quê? Para soltar Pedro. Ele envia anjo para libertar Pedro. Ele envia anjo porque ele ouviu a oração da igreja, porque quando a igreja ora, a oração sobe. Quando a igreja ora, a súplica sobe. Quando a igreja intercede por aqueles que estão em perigo, por aqueles que estão em prisões, seja prisões físicas, prisões espirituais, prisões familiares, prisões conjugais, prisões de filho com pai, pai com filho, de marido com a esposa, de prisões físicas até mesmo, que tem filhos de crente que estão dentro de prisão física. Eu me refiro também, a igreja tem que orar, a igreja tem que interceder uns pelos outros. E aqui nós vamos ver que quando Herodes planejou em matar Pedro, porque ele já estava preso, praticamente, humanamente falando, Pedro já estava morto. Humanamente falando, Pedro já estava na mão de Herodes. Humanamente falando, Pedro já estava perdido. Mas então a igreja está orando, a igreja está intercedendo, e quando Deus ouve a oração da igreja, a intercessão da igreja, acontece o quê? Acontece que Deus vai enviar anjo. E quando Deus envia anjo, vai cair as algemas da mão de Pedro, porque além de Pedro estar em prisões, as mãos dele estavam algemadas, e ele tinha sentinela, vigia, soldados olhando Pedro, vigiando Pedro. Mas independente do tipo de prisão, independente da força das algemas, independente que se estava ou se não estava vigiando, soldados estavam ou não vigiando a Pedro, Deus enviou o anjo. E Deus, quando envia anjo, as correntes são soltas, as prisões se abrem, e Pedro e o anjo vai dizer para Pedro, vai acontecer o seguinte: e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes. Além de ter algemas, ele estava preso com corrente dentro da prisão. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. É bem verdade que se nós levarmos essa palavra para o lado espiritual, nós vamos ver que o anjo vai dizer: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram do punho de Pedro. Se nós levarmos essa palavra para o lado espiritual, nós vamos ver que o anjo vai dizer: levanta-te depressa, ou seja, ele estava deitado. E se ele vai dizer levanta-te depressa, porque Deus tinha pressa em libertar Pedro. Então, quando nós oramos para Deus libertar, levantar pessoas que estão caídas, Deus ele envia o anjo e faz a pessoa espiritualmente falar, se levantar novamente, orar novamente, ter novamente força para orar, ter novamente força para jejuar, ter novamente força para voltar a andar na presença de Deus, ter novamente força para ter ânimo, ter vigor, ter alegria na presença de Deus, para que toda depressão bata em retirada, para que pare de tomar remédio, para que pare de depositar confiança
em médico, em medicina, em dinheiro. Levanta-te depressa, ou seja, levantar, ou seja, uma pessoa que está caída, uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que não está de pé, uma pessoa que não está acordada, que não está lúcida. Ou seja, Deus, quando os irmãos da igreja, quando o povo da igreja estava orando, Deus enviou o anjo, ele solta as correntes, as algemas das mãos de Pedro, ele solta as correntes, ele abre a prisão, independente que tinha soldados vigiando ou não a Pedro, para se Pedro tentasse fugir, que não tinha, era impossível humanamente falando, como com a pessoa que está algemada nas mãos, preso nos pés com corrente, com soldados à sua volta, com a prisão trancada. Como uma pessoa foge? Humanamente falando, isso é impossível, mas aos olhos espirituais, pela palavra, Deus é aquele que ele abre a prisão. Deus é aquele que abre, que quebra as algemas. Deus é aquele que quebra as correntes, independente do tipo de prisão que a pessoa esteja aprisionada espiritualmente falando, não consegue mais se levantar. Quando a igreja intercede, Deus envia o anjo, ele abre a prisão, ele destranca os cadeados, ele quebra a corrente e ele liberta o povo de Deus. Por quê? Porque tem um povo orando, tem um povo intercedendo, tem pessoas clamando. Muitas das vezes nós pensamos que não tem ninguém intercedendo por nós, mas Deus sempre envia alguém para interceder por mim e por você, ainda que você não saiba, tem alguém intercedendo por você. Ainda que eu não saiba quem seja, tem alguém intercedendo por mim. Deus sempre envia intercessores para interceder ao nosso favor e ele fazer conosco assim como ele fez na vida de Pedro. E aqui, para dar continuidade na lição, vou estar só fazendo menção de alguns versículos. No versículo 8 vai dizer: e o anjo continua a orientá-lo, veste a tua capa e calça as suas sandálias. Ou seja, observa que o anjo vai ter pressa de tirar Pedro da prisão, mas o anjo também não vai falar para Pedro, sai, deixa a sua capa, sai, deixa as suas sandálias. Não, veste a tua capa, veste as suas sandálias e sai depressa, levanta-te depressa. Ou seja, espiritualmente falando, Deus é aquele que levanta o povo de Deus que está caído espiritualmente e traz veste espiritual, traz vestes novas, traz calçados novos, traz armadura, traz escudo, traz capacete, traz a couraça da justiça, traz a espada que é a palavra. Então observa que por intermédio da intercessão, Pedro ele foi livre. E aí nós vamos ver, ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Então Pedro ele sai, Pedro é liberto, Deus tira Pedro por intermédio do anjo. E quando ele sai, mesmo sem saber se era uma visão, se era real ou não, ele pensava que era fruto de uma visão, mas não era visão, não era sonho, não era revelação, era real. Deus libertou Pedro porque tinha o povo intercedendo por ele. Quando você intercede, pode ter certeza que Deus ouviu a sua intercessão. Quando eu intercedo, eu tenho certeza que ele ouviu a minha intercessão. É bem verdade que nós precisamos interceder pelos outros. Temos esse direito, aqui no ponto central da lição diz: temos o dever de interceder uns pelos outros. Nós precisamos interceder pelas pessoas que nós convivemos, pelas pessoas que nós também não convivemos. Nós devemos interceder por aqueles que caíram, interceder para que Deus derrame o fortalecimento, como aqui nós citei no segundo subtópico, fortalecimento com o poder. Devemos interceder para que Deus venha derramar do fortalecimento dele no povo de Deus, para que o povo de Deus venha resistir o dia mau, para que o povo de Deus venha resistir o dia do luto, o dia da perda, o dia da decepção, o dia do naufrágio, o dia das prisões, o dia do açoite, o dia dos apedrejamentos. Devemos interceder uns pelos outros e não interceder só por nós mesmos. Aqui nós vamos ver no versículo 10 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Então o anjo leva Pedro com a sua capa, com as suas sandálias, depressa ele levou Pedro. Deus ele cegou
os olhos dos soldados que estavam vigiando a Pedro. Deus, ele tem o poder de cegar os olhos dos nossos inimigos para nos dar livramento por intermédio da oração, por intermédio da intercessão. Através da intercessão que você faz, Deus está livrando o povo. Através da intercessão que você faz, da oração que você faz pelo seu próximo, Deus está dando livramento de morte, Deus está dando livramento de algemas espirituais, de prisões espirituais, porque tudo que o diabo está batalhando, pelejando, é para neutralizar o povo cristão, para o cristão vir parar, para o cristão vir estacionar. Mas a oração, ela é a chave da vitória que destranca tudo. A oração é a chave da vitória que abre prisão, que quebra corrente, que abre cadeado e levanta a pessoa novamente na presença de Deus, espiritualmente e fisicamente falando também. Este se abriu por si mesmo para ele passar, o tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Então o povo judeu estava tramando contra Pedro. Existe grupo de judeus que estão tramando sim contra a minha vida, contra a sua vida, contra o povo de Deus, geralmente falando, mas a oração e a intercessão é o que nos dá livramento. Quando você ora, Deus, sem você saber, Deus te deu livramento sobre algo que estava tramando sobre a sua vida, tramando contra a sua família, tramando sobre uma calúnia, sobre uma fofoca, tramando qualquer tipo de perversidade que é Satanás que coloca no coração das pessoas que dá brecha para ele. Aí ele vai dizer: depois de assim refletir, colocou-se caminho da casa de Maria, Marta e João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode vem o atender. Ou seja, quando Pedro bate na porta da casa das pessoas, das irmãs, dos irmãos que estavam em oração, quando Pedro bateu na porta, uma menina por nome de Rode atendeu. E ela vai dizer o seguinte: eis que Pedro chega e bate a porta de alpendre, e uma serva chamada Rode vem o atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Ou seja, o resultado da oração daquela menina e de todos os irmãos que estavam na casa chegou na porta. Ou seja, quando você ora, quando você intercede, você vai ver o resultado chegar na porta. Quando você ora, quando você intercede, seja pelo seu próximo, seja por você mesmo, seja por uma causa que você está buscando no seu particular com Deus, por uma porta de emprego, seja o que for, o resultado chega e bate na porta, porque Deus, ele não deixa aquele que ora sem a solução. Aqui nós vamos estar dando continuidade da nossa lição no segundo tópico, com a temática arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então, o terceiro propósito do apóstolo Paulo na sua oração era falar a respeito a Deus, para que os irmãos da igreja de Éfeso viessem tanto entender como exercitar o amor de Deus. Não adianta entender sobre o amor ágape e não exercitar. O amor ágape é o amor de Deus. O amor ágape é aquele que consola. O amor ágape é aquele que livra. O amor ágape é aquele que protege. Então, o apóstolo Paulo não queria que os irmãos da igreja de Éfeso somente entendesse o amor, entendesse que Cristo saiu de toda a sua glória, se despiu de toda a sua glória, se fez humano em nosso lugar, ele se tornou maldito para nos tornar bendito. O apóstolo Paulo não queria que ele somente entendesse, porque entender, até que Deus ele vem, abre a nossa mente e a gente entende, mas o difícil é exercer o amor. Aqui nós vamos ver o amor, primeiro subtópico, o amor à virtude cristã. Nas escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, vai dizer que aquele que não ama
não conhece a Deus. Não adianta eu dizer que conheço a Deus só que sendo que eu não amo. Não adianta dizer que conhece a Deus e não pratica o amor. Não adianta dizer que conhece a Deus, que anda com Deus, que vive com Deus, que está sempre diariamente dentro da casa de Deus, mas não pratica o amor. Entender o amor é uma coisa, mas exercer esse amor é totalmente oposto. Deus não quer que nós somente entendemos, mas Ele quer que nós exercite esse amor. Aqui nós vamos ver, foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Capítulo 5, versículo 2, vai nos dizer, vai nos trazer uma referência. E andai em amor, como Cristo que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma. Então observa que o apóstolo Paulo aqui, ele vai citar, ele vai escrever o seguinte: andai em amor, caminhar em amor. Ou seja, praticar o amor hoje não significa que amanhã eu não tenho que praticar. Praticar o amor amanhã não significa que depois eu não tenho que praticar. É andar em amor, entender o amor, praticando, entendendo, exercitando. Amar, como assim? Eu vou trazer aqui um breve exemplo. Quando uma pessoa, um crente, ele tá firme na presença de Deus, e por exemplo, se a pessoa ela é referência e de repente ela cai, ela surgiu uma queda. Devemos continuar amando e não apontando. Devemos continuar orando, intercedendo e não julgando. Aqui nós vamos ver um exemplo na carta no livro do Evangelho que escreveu São João, capítulo 8. Uma breve referência. Vai falar sobre a mulher adúltera. A temática é: a mulher adúltera encontra a luz. A mulher adúltera encontrou a luz. Vai dizer, os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Então observe que os fariseus, claro que aqui é uma palavra que era para uma cilada que os fariseus estavam fazendo para Jesus, mas aqui eu gostaria de frisar sobre o que eles fizeram com a mulher adúltera. Não tiveram amor algum, não tiveram compaixão algum, olharam tão somente para a lei de Moisés, não olharam não agiram com misericórdia, não se colocaram no lugar desta mulher. Aqui nós vamos ver, olha o que João escreve. Forçaram. A parte B do versículo 3 é dizer: forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Exporam a vergonha daquela mulher, expor o pecado daquela mulher. É claro que Jesus, ele vai dizer o seguinte na parte B do versículo 7, ele vai dizer: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar a pedra. Nenhum deles puder atirar. Observe que aqui Jesus não está passando a mão no pecado daquela mulher, não, porque Jesus não passa a mão no pecado da mulher. Ele usa a palavra para confrontar o pecado. Ele usa a palavra para libertar do pecado. Ele não vai passar a mão no pecado daquela mulher, mas ele vai agir o quê? Com misericórdia. Ele vai agir com amor. Ele vai dizer: aquele dentre vós estiver sem pecado, ou seja, um de vós que tiver totalmente oposto dessa mulher, seja o primeiro a tirar pedra nela, seja o primeiro a acusar ela, seja o primeiro a matar ela. Então aqui nós vamos ver que Douglas Batista, ele vai nos trazer a referência do amor. O amor, ele não julga, o amor ele abraça, o amor não aponta, o amor ele ajuda, ele aconselha, não que passa a mão no erro, não passa a mão no pecado, não, mas ele com o amor, ele vai ajudar a levantar essa pessoa. Ou seja, que Jesus deu mais uma oportunidade por amor sobre a vida daquela mulher. Ele vai dizer a ela, o texto não tem como fazer menção porque não dá tempo, mas ele vai dizer a ela o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela vai dizer a ele: não sobrou nenhum, Senhor. E ele vai dizer: pois nem eu te acusarei. Ou seja, quando o homem ele foi criado segundo a semelhança e a imagem de Deus, não sobre o físico, mas com as características do caráter de Deus. Ou seja, nós somos criados
em termos o mesmo amor de Deus. Aqui nós citamos que aquele que diz que ama, que conhece a Deus, mas não ama, não conhece a Deus, não anda com Deus, aquele que só sabe julgar o próximo, aquele que caiu, aquele que pecou, aquele que errou, aquele que saiu da presença, aquele que caiu e depois se ergueu e voltou novamente para a sua posição, para o seu cargo eclesiástico e não sente mais peso nas palavras, nas pronúncias, nas pregações ou em pastorear. Isso não é amor. Não é amor. Então nós venhamos aprender a amar, que está falando arraigado e fundados em amor. Nós vamos ver mais abaixo. O amor é maior de todas as virtudes, o princípio de que norteia o fruto do Espírito. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que vai dizer: sendo assim, permanece até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o amor é maior que a fé. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que ainda há esperança para a árvore que se foi cortada, mas ainda assim o amor é maior. Ou seja, nós vamos ver que no versículo 7 do capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor, precisamos estar arraigados e fundados nele, porque quando nós diz que ama, nós precisamos entender com cautela que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Jacó amou Raquel, então ele precisou trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos para poder casar-se com Raquel. O amor tudo espera, o amor tudo suporta. Você tem que suportar. Se você ama, você tem que suportar. Se você ama, você tem que esperar. Se você ama, infelizmente, vem o sofrimento. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Aqui nós vamos para o segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e habitado em Cristo, o apóstolo clama para a igreja passar também, compreender e praticar o amor. A expressão arraigado e fundados em amor, capítulo 3, versículo 7, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa alicerçada. Então aqui, nós estarmos arraigados no amor, é como compara como em João capítulo 15, versículo 5, não está fazendo menção, pois não vai dar tempo, vai nos dizer sobre a videira. É como se uma planta, vai puxar a planta, mas ela está enraizada na terra. Ou seja, o cristão precisa estar enraizado no amor, porque aquele que não está enraizado no amor, ele não está formado em Cristo. Por quê? Porque Deus, ele é o amor. Aqui nós precisamos estar arraigados e fundados no amor. Aqui nós vamos ver o terceiro subtópico com a temática, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. ênfase recai em que Cristo nos amou e andar e nos ama, por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta, assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele, na sua intercessão, ele vai interceder para que os cristãos viessem compreender a intensidade do amor de Cristo, entender os méritos que Cristo ele operara na cruz do Calvário. Nós vamos entender que não podemos atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido em oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude. Aqui nós vamos para o terceiro tópico.
As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e o que o eterno deve ser glorificado para sempre. Nós vamos ver que a carta de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai dizer exatamente isso, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aqui vai dizer no primeiro subtópico, a temática, a dimensão das bênçãos divina, ou seja, Deus ele tem o poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus ele tem o poder de fazer muito mais aquilo do que oramos. Deus é aquele que tem o poder para nos surpreender. Se nós pedimos de uma forma, ele vem e faz além. Ou seja, muitas das vezes você pede de uma forma, Deus ele não vai fazer da sua maneira, ele vai fazer além, ele vai fazer maior, ele vai fazer muito mais além daquilo que você sequer pensou, imaginou, ouviu ou chegou ao seu coração, porque Deus ele é Deus que surpreende. Deus ele é Deus que tem o poder de trazer realizações sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre aquilo que sonhamos, muito mais do que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, que essas instruções mostram que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Ou seja, se você acha que você pensa alto, Deus ele pensa além. Se você acha que o que você sonha é grande, Deus sonha muito mais maior por você do que você sonha por você mesmo. Se você pensa que o que você vai receber da parte de Deus é pequeno, você pode ter a convicção por intermédio da palavra e meditar no que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que Deus ele vai muito além do que pedimos ou pensamos. A nossa mente humana não alcança o poder que Deus tem para realizar algo extraordinário na sua vida, trazer uma capacitação excelente sobre a sua vida, trazer uma história nova sobre a sua vida, trazer uma família abençoada na sua vida, trazer restauração, mudança, trazer os sonhos realizados muito mais do que você pediu, do que você sonhou, do que você imaginou. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu e não subiu ao seu coração, é o que Deus está reservando, está reservado para você. Aqui no segundo subtópico vai dizer a temática, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, após ele encerrar esse capítulo, ele falar sobre o poder, o fortalecimento, falar de Cristo habitar no coração do homem pela fé, falar sobre a presença, que a presença de Deus não pode faltar, ainda que falta tudo na sua vida, não falta a presença de Deus, ainda que falta tudo na sua casa, não deixa faltar a presença de Deus, ainda que esteja tudo desmoronando, não aceita faltar a presença de Deus, porque tem muita gente que pensa que tem tudo e muitas vezes não tem nada, porque não tem Deus, porque não tem a presença, porque deixou-se de seu roubarem a arca da aliança. Nós vamos ver que aqui o convite para adoração a Deus, ou seja, o apóstolo Paulo aqui vai fazer uma doxologia ao Senhor, apresentação de louvor, porque a doxologia é uma apresentação de louvor, um hino a Deus, um hino de gratidão. Então, nós devemos agradecer a Deus pelo fortalecimento que Ele dá à sua vida, à minha vida, dia após dia. Agradecer a Deus e adorar Ele, louvar Ele por tudo que Ele traz, por tudo aquilo que Ele fez e até aquilo que Ele não fez, porque Ele sabe a hora certa de agir. Aqui no terceiro subtópico, para nós encerrarmos, vai dizer a glória devida a Deus. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo pendure por todas as gerações e enfatize seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes. Ou seja, a glória não é nossa, a glória não é minha, os méritos não são meus, os méritos é de Deus, os méritos não é seu, os méritos é de Deus, a glória não é minha, a glória é de Deus, a glória não é sua, a glória é de Deus. Então aqui nós vamos ver que a glória devida
é a Ele. É somente a Ele é somente a Deus que recebe a glória. É somente a Ele que tem que ser levada a glória. A glória não está no homem, porque não somos nós quem é, não é nós quem faz, não é nós quem vai. É Ele quem é aquele quem faz, é Ele que opera, é Ele quem realiza e não é o ser humano. Aqui eu vou estar fazendo rapidamente a conclusão, uma breve conclusão, está fazendo menção da leitura. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 principais basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Então, quando ele vai interceder, quando o apóstolo Paulo vai interceder com esses propósitos, os propósitos do apóstolo Paulo foi o fortalecimento de poder para o crente permanecer firme na presença de Deus, resistir o dia mal, resistir a cilada do diabo, resistir as tentações, assim como Jesus resistiu. Para nós resistir o dia mal, o dia das tentações, cabe a Deus nos fortalecer, mas cabe nós também jejuar, orar e ler a palavra, estar intercedendo pelos próximos e por nós mesmos, para nós sermos fortalecidos na presença de Deus. O segundo propósito é a presença plena de Cristo. Tem que ter a presença de Deus, não colocar outros meios no lugar de Cristo, não. Tem que ser cristocêntrico, por Ele como centro da nossa vida. Aqui nós vamos ver a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus. Precisamos estar arraigado e fundado no amor de Deus. E contínuo crescimento espiritual. O crescimento do crente, espiritualmente falando, o crescimento não é aceitar Jesus hoje e daqui um ano achar que já está no último nível. Não. O crescimento é degrau após degrau. Muitas das vezes no crescimento surge tombos, no crescimento surge queda, mas Deus ele vai nos trazendo fortalecimento para ter o crescimento, o desenvolvimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, independente do processo que você esteja, independente do degrau que você esteja, independente do que você esteja passando, vai glorificando a Deus. Por quê? Porque Deus está te dando crescimento espiritual, Deus está te dando fortalecimento, Deus ele está habitando dentro do seu interior. Deus ele está ouvindo a intercessão de um povo que clama por você, porque muitas das vezes você não sabe, mas tem gente orando por você. Você não sabe, mas tem gente intercedendo por você, porque não podemos ser como os fariseus, se levantar no meio do pátio, bater no peito e mostrar que estamos orando. Não, tem gente intercedendo pela sua vida, e eu creio que tem gente intercedendo pela minha, e assim Deus ele vai nos dando vitória, nos fortalecendo na presença dele. Aqui desde já eu quero agradecer. Nós vimos a nossa lição com a temática a intercessão pelos Efésios. Na nossa próxima aula, lição 11, no dia 14 de junho de 2020, vamos falar a respeito dos atributos da unidade da fé. Eu quero aqui agradecer a cada um que está comigo, a nossa irmã Sara, Deus abençoe, meu irmão Anderson, nossa irmã Mari, nosso pastor Francisco, nosso irmão Bento, a cada um de vós que vai entrar. Agradeço a cada um de vós, esteja firme, continua firme na palavra do Senhor, intercedendo uns pelos outros em amor. Quero desejar aqui um ótimo domingo, uma boa semana para todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.